aqui. Bom, Raim, como eu te falei, eu estou aqui em Israel, em Tel Aviv. Infelizmente, a gente não conseguiu se encontrar, né, pessoalmente, mas essa conversa por videoconferência já vai ser muito valiosa para mim e para o público que me segue nas minhas redes sociais, né, no Brasil. Eu estou aqui em Tel Aviv há férias, para curtir um pouco das minhas férias, mas sempre que eu vou, sempre que eu viajo, sempre que eu vou conhecer um lugar, eu geralmente faço uma série de conteúdo. E dessa vez eu estou lançando a série Marcas de Gentileza em Israel. No ano passado eu fiz Marcas de Gentileza em Vancouver, que eu fui para lá, e depois eu fiz no Vale do Silício. E no Legal. Vale do Silício eu entrevistei também empreendedores brasileiros que moram lá e que empreendem lá. Então você é esse meu convidado especial, né, para participar dessa série, e que eu vou disponibilizar conteúdo em diferentes formatos, em vídeo, como eu estou fazendo aqui, em posts, em artigos e o que der também para fazer. Então eu quero te agradecer pela sua disponibilidade, por participar dessa série e por acrescentar, obviamente, com essa cultura, né, das startups, né, do empreendedorismo e levar informação de qualidade para o Brasil. Eu li que você já está aqui em Israel há muito tempo, né? Que você já empreende aqui, que você é CEO da CashClick, é assim que fala, CashClick? Cashlick. Que é uma plataforma de marketing de influenciadores, certo? Isso. E aí eu queria que você contasse um pouquinho sobre essa tua startup, essa tua empresa, e como que você tem ajudado outros empreendedores, né, outros profissionais, nesse contexto do empreendedorismo, nesse contexto da vida profissional aqui em Israel. Então, em primeiro lugar, obrigado por me convidar, né, para essa entrevista. Rapidamente, um pouco sobre mim. Eu vim para Israel, vai fazer 27 anos, né, foi em 1992. Eu estudei mestrado aqui em Israel, na área de computação, no Technion, né, que é uma universidade muito famosa que fica em Haifa. E assim que eu terminei meu mestrado, comecei a trabalhar aqui na indústria de high-tech. E eu trabalhei em muitas empresas de startups, né? Uhum. 20 anos, a maioria dos lugares que eu trabalhei foram empresas de startups, sendo que eu cheguei a trabalhar em 3 empresas diferentes que fizeram exit, né? Empresas que foram bem-sucedidas e conseguiram fazer o exit, né? E Uhum. exit grandes, né? De centenas de milhares de dólares. Então, já faz muito tempo que eu estou nesse meio das startups aqui em Israel. E cerca de 2 anos atrás, eu decidi criar a minha própria startup, chamada CashClick, que, como você disse, é uma plataforma para influenciadores nas redes sociais. Na verdade, nós somos uma marketplace, onde os anunciantes criam campanhas e os influenciadores promovem essas campanhas. E a gente tem um modelo de pagamento per click, né, o pay per click. Uhum. Assim. Aqui em Israel, existe um ecossistema muito desenvolvido de empresas startups, que também já é bastante antigo, né? As primeiras startups em Israel também já faz coisa de 25 anos atrás. Por exemplo, muita gente se lembra da, da Mirabilis, né, que fez o ICQ, né, que foi um dos primeiros messengers, né, que foi uma das primeiras grandes startups famosas aqui em Israel. E desde essa época, o governo aqui investiu muito para ter esse ecossistema. Então, Uhum. caracteriza as startups aqui em Israel é o trabalho em cooperação, ou colaboração entre o governo, as universidades e iniciativa privada. Então, o governo tem fundos, né, que ajudam a criar startups, as universidades têm incubadoras e aceleradoras, né, e na iniciativa privada você tem muitos empreendedores e também muitos investidores privados. Então, esse ecossistema é um ecossistema Uhum. forte aqui em Israel e isso facilita muito para os empreendedores que querem criar uma startup. É, Uhum. às vezes as pessoas
têm uma ideia excelente, até conseguem formar uma boa equipe, mas eles não têm acesso a toda a infraestrutura que precisam para ter uma startup. Você Uhum. startup bem-sucedida, não é suficiente a ideia e a equipe, você precisa ter acesso a recursos, você precisa ter acesso a advogados que entendem, né, da área de startup, você precisa ter acesso a contadores que entendem da área e também acesso a parceiros comerciais, né? Então, Uhum. você está num lugar que você não tem esse ecossistema, isso se torna muito mais difícil. Então, aqui em Israel, nós temos esse ecossistema muito bem desenvolvido. Ah, é legal. Então, o que você está querendo dizer é que, de alguma forma, esse ecossistema aqui em Israel tem uma grande representatividade no mundo, né? E não só aqui. É como se fosse o Vale do Silício daqui, né? Exatamente. Uma das características aqui em Israel é que a maioria das empresas de startups, desde o princípio, já focam no mercado global, porque Hum. o israelense é um mercado muito pequeno, né? Uhum. 8 milhões de habitantes, então nem se compara com o mercado brasileiro, obviamente. Então, desde o princípio, a maioria das startups israelenses, a grande maioria das startups israelenses, foca no mercado global. E porque elas focam no mercado global, a grande maioria das startups israelenses estão desenvolvendo novas tecnologias, que só assim você pode competir globalmente. Uhum. Eu não sou especialista no mercado brasileiro, mas eu vejo que teve muitos exemplos no mercado brasileiro de empresas startups que, na verdade, eram clones de startups que foram bem-sucedidas nos Estados Unidos ou na Europa, em outros lugares, e que introduziram essas ideias no mercado brasileiro sem necessariamente ter uma tecnologia inovadora, né? O importante era ser o primeiro a penetrar no mercado. Uhum. Diferente. A grande maioria das startups em Israel tem uma tecnologia que é inovadora, né? Em alguns casos chega a ser revolucionária, como, por exemplo, nós temos a Waze, né? A Mobileye, né? E outras startups que revolucionaram seus mercados, e é graças a essas tecnologias que elas podem competir globalmente. Caso contrário, elas não teriam nenhuma vantagem para competir com startups dos Estados Unidos, ou da Europa, ou de outros lugares. Uhum. Passeando aqui por Tel Aviv, eu pude identificar algumas marcas que lá no Brasil a gente conhece muito, como por exemplo o Wix, o próprio WeWork, né, que é aquela empresa de coworkings. Quais outras marcas que tem aqui, ou que nasceram aqui em Israel, ou que que tem força aqui, que a gente conhece lá no Brasil? Você sabe dizer algumas? Então, a Wix é uma marca que é muito bem conhecida no mundo inteiro. Uma outra Uhum, muito conhecida é a Fiverr, né? uhum, Também é uma empresa originária aqui de Israel. Nós temos o exemplo da Waze, né, que começou aqui. Nós temos a Mobileye, né, que tem uma tecnologia que está sendo aplicada para carros autônomos, também é um sucesso muito grande aqui em Israel. No passado, como eu falei, nós tivemos o ICQ, né, muita gente se lembra como um dos primeiros messengers, né, que também começou aqui. E fora essas startups israelenses que se tornaram grandes, nós também temos todas as grandes empresas que têm centros de desenvolvimento aqui em Israel, né? Por exemplo, a Microsoft, a Google, a Yahoo, a Amazon, né? Todas as grandes empresas hoje em dia têm centros de desenvolvimento aqui, a Facebook, com certeza. uhum, E por que eles vêm para cá, para Israel? Não porque a mão de obra é barata. Isso é uma coisa muito importante de falar, né? A mão de obra em Israel ela não é barata, né? Na área de high-tech, os salários em Israel eles estão cada vez mais próximos dos salários que são pagos no Vale do Silício, né? Nos Estados Unidos. uhum, Então, o principal motivo dessas empresas estrangeiras se estabelecerem aqui em Israel é o know-how, né? uhum. Do israelense. E boa parte desse talento ele vem não só das universidades, como também do exército. Né? Uhum. Empresas aqui em Israel que foram baseadas em tecnologias que são originárias do exército. Né? Então, por exemplo, nós temos a empresa chamada Checkpoint,
É uma empresa que muita gente conhece da área de firewalls, né, de proteção, computadores de firewall, que a origem dela foi uma tecnologia militar. Então, Entendi. esse também é um aspecto muito importante que nós temos aqui em Israel. Interessante, é bastante importante falar sobre isso, porque, de fato, muitos países, né, têm uma mão de obra muito barata e que a gente, às vezes, fica com essa ideia de todo polo, né, de todo lugar que tem ali um polo empreendedor. Tem um monte de startup ali, porque ali pode pagar menos, né, para os funcionários. Então, você está dizendo que aqui não é exatamente isso. Aqui, as empresas vêm se estabelecer aqui para respirar mesmo esse ar da tecnologia, da inovação raiz, vamos dizer assim, né? Sim, exatamente. A maioria dessas empresas estrangeiras que estão em Israel, elas estão desenvolvendo novas tecnologias, né, que é o contrário, por exemplo, do que acontece na Índia. Né? Na Índia, em regiões como Bangalore, você tem muitas empresas estrangeiras que estão estabelecidas lá, mas fazendo outros tipos de projetos que não exigem necessariamente novas tecnologias. Né? Então, tem esse diferencial aqui em Israel. E também nós temos aqui em Israel muitas empresas que se estabeleceram depois que compraram startups locais. Né? Então, acho que esse é o caso da Facebook, por exemplo. Né? A Facebook se estabeleceu em Israel depois de ter comprado algumas startups israelenses. Né? E depois, obviamente, investiram e contrataram muitas outras pessoas. Então, também tem esse fenômeno, né, de empresas estrangeiras que chegam até Israel comprando startups. Uhum. Vão adquirindo, né, outras empresas e assim também vão meio que marcando território por aqui, né? Sim. E é importante dizer que o israelense, em geral, ele quer ficar em Israel. Né? Eu não sei como no Brasil, né? Já faz muito tempo que eu estou fora do Brasil, mas tem países no mundo que as pessoas sonham em emigrar, né? Em morar nos Estados Uhum. Unidos, né? E ter um padrão de vida lá. Uhum. Também tem pessoas que pensam assim, mas tem muitos israelenses que eles preferem ficar em Israel, né? Mesmo ganhando salários um pouco mais baixos, e tem muitos centros de desenvolvimento aqui que também se fortaleceram por israelenses que estavam nos Estados Unidos e que voltaram para Israel. Então, por exemplo, a Microsoft, ela começou aqui em Israel com um grupo de engenheiros israelenses que trabalharam nos Estados Unidos e que pediram para voltar para Israel e criaram assim o primeiro centro de desenvolvimento da Microsoft em Israel. Então, teve também esse fenômeno interessante, né, que já tinham ido para os Estados Unidos e pediram para voltar para cá. Interessante. Quando a gente fala de empreendedorismo, de ecossistema de startups, me vem algo que sempre assim à minha mente, que é a questão do networking, né? Você pode ter uma super ideia, né? O empreendedor ele pode ter uma atitude muito empreendedora diariamente, mas se ele não tiver um networking bacana, dificilmente ele vai conseguir levar aquilo para frente, né? E quando eu falo de networking, quando vem à minha mente networking, vem também uma outra coisa que, para mim, além de ser um tema-chave meu de conteúdo, que eu trabalho sempre com ele, mas para mim é muito crucial, que são as relações humanas. Não existe networking, né, sem o relacionamento genuíno com as pessoas. Como que são as relações entre as pessoas aqui em Israel? Como que as pessoas se relacionam? Como que a cultura vamos dizer assim, no Brasil a gente tem um jeito de se relacionar, nos Estados Unidos a gente tem outro. Como que é aqui em Israel? Como que esse ecossistema de startups lida com essa questão das diferentes culturas e como que as pessoas de fato se relacionam aqui? Então, essa é realmente uma excelente pergunta. Eu acho que Israel é um país muito especial com relação a isso. Primeiro, é um país pequeno, onde as pessoas têm muitos contatos, né? E a comunidade de startups é uma comunidade onde
muita gente se conhece, né? Então, se eu preciso chegar até alguém em alguma empresa, se eu procurar na minha rede de contatos, provavelmente eu vou ter uma maneira de chegar na pessoa que eu quero chegar. Então, você tem um acesso relativamente fácil. Mas o que é mais importante é que aqui as pessoas, em geral, gostam de se ajudar. O israelense, na cultura dele, ele tem essa característica da solidariedade, né, da ajuda mútua, que é uma coisa necessária num país que vive esse contexto de guerra, de conflito e terrorismo. Né? E também na indústria, você vê as pessoas se ajudando e em todos os sentidos. Então, por exemplo, se você tem um amigo procurando emprego, você ajuda esse amigo a procurar emprego. E, uma pessoa formando uma startup, você ajuda ele a fazer contato com parceiros comerciais ou com um cliente potencial. E as pessoas também organizam muitos eventos. Tem muitos meetups, você deve ter visto isso. Todos os dias você tem meetups sobre diversos assuntos relacionados a empreendedorismo e tecnologia, e marketing, e vendas. Meetups não é só o networking, né? As pessoas realmente contam a sua experiência e é incrível, né, que às vezes eu vou em meetups tecnológicos que você vê um CTO de uma startup contando em detalhes a tecnologia que ele usou para implementar o sistema dele e falando das dificuldades que ele teve, como ele resolveram os problemas. Então as pessoas realmente compartilham, de uma forma verdadeira e sincera, a realidade deles. É uma coisa incrível isso. Eu não vi isso em outros lugares, essa sinceridade, do contar as suas dificuldades e compartilhar com os outros as soluções para os seus problemas. E isso acontece até entre concorrentes. Por exemplo, eu na minha área de marketing de influência, eu estou em contato com outras empresas aqui em Israel que estão na minha área. Alguns deles são concorrentes comigo. E, apesar disso, a gente se encontra de uma forma amigável e conversa, e troca ideias, e troca dicas. Eu acho isso uma coisa muito impressionante. E eu não sei exatamente como é no Brasil, mas nos Estados Unidos eu tenho certeza que não é assim. Que eu já fui lá, eu vi que as pessoas não têm essa disposição de revelar a realidade da empresa e ensinar para os outros e dar as dicas para os outros de como resolver os problemas. Então, aqui em Israel ajudam muito. E eu acho que isso é um dos segredos do nosso sucesso, essa colaboração, esse espírito de parceria. No Brasil, Raim, a gente entende a gentileza como fazer alguma coisa por alguém sem esperar nada em troca. Então, acho que essa é uma definição assim, mais simples que a gente tem de gentileza. E eu gosto de dizer que gentileza, para além da gente ser educado, sorrir o tempo inteiro para todo mundo, que não é bem isso, o significado de gentileza, eu gosto de dizer que é a gente dar atenção genuína às pessoas, e não esperar nada em troca, eu acho que é um desafio do ser humano, porque o ser humano, ele cria expectativas, naturalmente. E eu vejo a gentileza como um exercício diário e super possível de alcançar. Como que você vê a gentileza sendo praticada aqui em Israel? Vocês têm uma outra concepção, outro conceito do que é gentileza? Ou é isso mesmo que eu acabei de falar? Então, a cultura israelense, a origem dela é a cultura judaica. E na cultura judaica, nós temos o conceito de tzedakah. A tzedakah é uma palavra que era muitas vezes traduzida como caridade. Na verdade, a palavra tzedakah não é caridade, ela vem da palavra tzedek, que significa justiça. Então, é uma forma de justiça social. Do ponto de vista judaico, quando você ajuda uma pessoa necessitada, uma pessoa que está pobre, ou está passando algum problema, alguma dificuldade, você não está fazendo uma caridade, você está fazendo justiça com essa pessoa. Se você pode ajudar, você tem que ajudar. E
E então isso é uma característica da sociedade israelense e também é uma característica das comunidades judaicas fora de Israel. Né? Se você estuda a história da comunidade judaica no Brasil, por exemplo, né, que é parecida com a comunidade judaica de outros países, a maioria dos judeus que chegaram no Brasil um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, eles eram pessoas extremamente pobres, eles chegaram como refugiados, fugindo da Europa, e apesar disso, eles foram bem-sucedidos, em boa parte, porque se organizaram numa comunidade onde as pessoas se ajudavam. Né? E essa é a característica também aqui de Israel, né? Que desde do Estado de Israel tem esse espírito de ajuda. E só assim é que foram superadas todas as dificuldades. Israel é um país que foi criado por refugiados. Você tem os refugiados que vieram da Europa depois da Segunda Guerra Mundial, né, os sobreviventes do Holocausto, e você tem refugiados que vieram de países árabes, né, como do norte da África e do Oriente Médio, que foram expulsos também depois da criação do Estado de Israel. Se você estuda a história aqui de Israel, você vai ver que tem pessoas que chegaram aqui e moraram em acampamentos de cabanas no começo, porque não tinham onde morar. Então, essa questão da gentileza, como você falou, é parte não só da cultura, né, mas uma parte essencial porque sem isso não teria dado certo. O sucesso de Israel foi porque as pessoas que podiam ajudar ajudaram quem precisava. E muita gente precisava de ajuda. Não é um país que ele começou rico, ou começou naturais. Né? A gente não tem nem riquezas naturais, é um país desértico, é um país que falta água. Então esse é o segredo, né? Essa gentileza, como você fala, que na cultura judaica a gente chama isso, né, de tzedek, né, de justiça. E eu tenho certeza que no Brasil um pouquinho mais de gentileza ia ajudar muito o país. Eu gosto muito de ver essa sua abordagem, né, de promover a gentileza. Muito. Eu não quero fazer nenhuma crítica aqui, mas de uma maneira geral, eu acho que quando a pessoa ela pensa em si, em primeiro lugar, sempre no seu próprio benefício, né, aquela história de tirar vantagem em tudo, ela acaba se prejudicando. Né? Tipo, porque se você não está no meio de pessoas onde as outras pessoas também estão progredindo, né, você vai limitar o seu próprio progresso. Né? Tentando falar de uma outra maneira, a melhor, eu acho, né, a minha visão é de que a melhor maneira de você progredir como indivíduo é você fazer parte de uma sociedade onde está todo mundo progredindo junto. Né? Aí, obviamente, você vai progredir também. Né? Se você faz parte de uma sociedade onde a sua maior preocupação é preservar a sua situação de elite nessa sociedade e não cuidar do progresso dos outros, você vai acabar se prejudicando. Sim, é nisso que eu acredito também, e essa é a minha missão, né, com marketing de gentileza. Eu tenho essa missão muito clara no meu trabalho, que é de trazer esse conceito, né, real da gentileza para dentro do marketing, para dentro dos negócios. No Brasil, a gente, infelizmente, no Brasil não, no mundo, né, infelizmente, a gente é conhecido por ter o jeitinho brasileiro. E isso é muito triste, né? Porque o povo brasileiro é um povo muito caloroso, é um povo que sabe se relacionar, sim, é um povo que tem educação, sim, né? Assim, é claro que em todos os lugares, em todos os países e culturas, a gente vai ter sempre as coisas boas, as coisas ruins, vai ter gente bacana, vai ter gente que é egoísta, e por aí vai. Mas o grande lance de trazer a gentileza para dentro desse universo do empreendedorismo, né, das relações comerciais, é justamente alcançar esse nível que você está destacando aqui, que é aquela coisa, né? Se a maré sobe, a maré tem que subir para todo mundo. E se a maré baixa, vai baixar para todo mundo e a gente vai se ajudando assim, né? E isso dentro de campanhas e ações de marketing
Isso pode parecer um pouco distante ali de uma aplicação, né, no marketing, mas isso faz muita diferença. Então, quando você fala, por exemplo, dos israelenses se tratarem com sinceridade, né, de se tratarem com essa visão de justiça, né? Eu estou fazendo uma justiça dentro do que eu posso, dentro do que, de acordo com o que os outros estão precisando. Isso dentro do marketing, isso para mim faz muito sentido. E essa é a bandeira que eu levanto. Quando você fala de sinceridade, eu trago isso como ser verdadeiro. Então, você que também trabalha de alguma forma com marketing, você sabe muito bem que muitas marcas, muitas empresas enganam as pessoas, né? Mentem em suas ações de marketing, mentem em suas campanhas publicitárias. E eu estou aqui sou essa formiguinha dentro desse universo gigante para mostrar que não precisa ser assim. Que a gente não pode, na verdade, fazer marketing dessa maneira, porque, na verdade, isso deixa de ser marketing. Marketing de verdade é um marketing honesto. É um marketing que mostra para as pessoas, olha, eu tenho uma solução, né? Eu tenho aqui algo que pode te ajudar, que vai te ajudar se essa for, de fato, a sua necessidade. Então, como eu trabalho muito especificamente com conteúdo, eu falo muito sobre os gatilhos mentais, eu falo muito sobre estratégias de conteúdo para geração de leads, né? O inbound marketing. E nesse contexto eu vejo muita mentira, muita falsidade, muita corrupção, né? A verdade é essa. E o meu grande desafio com essa abordagem do marketing de gentileza é mostrar para as pessoas que é possível, né? Para os empreendedores que é possível e você vai ter resultados. E como você falou, acho que ficou uma coisa assim para mim, que gentileza também gera prosperidade, né? Diante do que você acabou de contar, da forma como as pessoas se relacionam aqui. Quando a gente é verdadeiro nas nossas campanhas de marketing, tudo que a gente consegue conquistar muito mais a confiança das pessoas. Isso não é um preço assim que não se paga, entendeu? É algo que a gente conquista e fica, né? Eu acho que eu vi alguma coisa no seu blog que você fala sobre networking, sobre reputação. E eu acho que é muito isso. Quando a gente conquista a confiança das pessoas, acontecem coisas incríveis, entendeu? E que a gente às vezes pode até se perguntar, caramba, como é que eu estou conquistando tanta coisa? Mas é por isso. Quanto mais autêntico, verdadeiro a gente quanto mais gentil, né? E quando eu falo de gentileza, nesse contexto. E não só pensar que gentileza é dar bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para as pessoas e achar que isso já é o suficiente. E eu tenho visto aqui, durante essa minha temporada, muitos comportamentos diferentes. Eu estou numa cidade, né, em Tel Aviv, que é muito multi, né? Ela é muito diversa. Eu ando na rua, eu vejo gente de tudo quanto é tipo. Eu vejo pessoas de diferentes religiões. Eu imaginei que eu fosse chegar aqui, Rainha, eu fosse encontrar uma cidade tensa, até um pouco triste, sabe? E eu estou muito surpresa porque as pessoas têm o seu jeito, né? Principalmente assim nos lugares, né? Que eu tenho ido, restaurante, cafés, bares, tem um jeito de atender, muitas vezes diferente do que eu vejo no Brasil, mas tem algo aqui para mim que está sendo assim, que está me marcando e que para mim está sendo muito legal trazer para essa série de conteúdo Marcas de Gentileza, que é o respeito. Eu vejo muito respeito aqui, independente da orientação sexual que a pessoa tem, da religião que ela tem, se ela fuma, se ela não fuma, se ela tem filho, se não tem, sabe, assim, sendo bem ampla mesmo, eu estou vendo algo muito legal e que eu gostaria muito de ver essa evolução no Brasil. Então, é interessante, né? Um país tão pequenininho como Israel poder ensinar, poder mostrar que está muito mais ocidentalizado do que muitos outros países, né? Ocidentalizado nesse sentido mesmo positivo, de ter uma visão
mais ampla sobre as coisas, sobre as pessoas. Você concorda com isso? Você acha que é realmente por aí que as coisas acontecem? Porque eu também estou aqui há pouquinho tempo, né? Então, eu estou vendo coisas pontuais e trazendo aqui para a nossa discussão. Eu acho que a realidade israelense força as pessoas a pensar em termos comunitários. Uhum. No momento que você precisa enfrentar situações de conflito, né, como todas as guerras que Israel passou, né, e outros tipos de dificuldades também que Israel teve, né, de lutar, por exemplo, para conseguir um mínimo de recursos, né, agrícolas, por exemplo, né, de como vencer esses desafios da terra desértica, né, porque Israel realmente no passado faltava comida e faltava água para as pessoas, né, então não foram só os desafios dos conflitos militares. Então isso causou uma união no povo, né, dessa luta, né, em conjunto para superar esses desafios. Uhum. Eu acho que isso falta no Brasil, né? Essa sensação de comunidade, essa sensação Uhum. de uma pessoa classe média olhar para uma favela e falar: essa favela é problema meu. Eu não vejo isso acontecer no Brasil. No Brasil, o cara olha para a favela e fala: a favela é problema de quem mora na favela. Então, Uhum. a pessoa às vezes vê uma pessoa na rua, né, um mendigo na rua e não acha que ele tem a responsabilidade, né, de mudar essa situação. Esse é um dos motivos que eu me sentia muito impotente no Brasil. Né? Uhum. A minha sensação no Brasil era uma sensação de impotência, né, de que eu via muita coisa errada e eu não via que as pessoas tinham consciência de que elas tinham responsabilidade de fazer alguma coisa para melhorar a situação. Uhum. Eu sentia um individualismo muito grande no Brasil. Né? Lógico que eu estou fazendo uma generalização aqui, Uhum. mas acho que se houvesse no Brasil uma sensação de comunidade, né? Se as pessoas se sentissem mais responsáveis umas pelas outras, né? A situação no Brasil não seria como é hoje. Né? Esse é o segredo de Israel. Aqui em Israel as pessoas se sentem responsáveis umas pelas outras. Né? Imediatamente, se uma pessoa está numa situação de necessidade, você tem pessoas que se coordenam para ajudar. Né? E então, se você vê o exemplo de Israel, é óbvio que no país, no Brasil, não existe nenhuma justificativa para alguém passar fome. Né? Se Uhum. Israel conseguimos exportar frutas e legumes para a Europa, é um país desértico, né? Exportamos frutas e legumes e flores. Né? Por que no Brasil tem gente passando fome? E Uhum. nenhuma justificativa racional, é só por um sistema que não está funcionando como deveria estar funcionando. Uhum. De fato, a gente, né, generaliza para poder conversar sobre algumas coisas, mas é isso também que eu vejo acontecendo. E, infelizmente, a gente às vezes tem que sair desse ambiente para poder contribuir em outro, que talvez seja o teu próprio caso. Eu não sei exatamente a tua história, mas chega um momento que a gente se sente tão deslocado, né, que a gente, tipo, eu não tenho como colaborar aqui. E aí as pessoas começam a sair do Brasil, como a gente vê acontecendo, né? Bom, a gente está chegando no final desse papo, que foi super agradável, muito rico. A gente falou de empreendedorismo, falou de marketing, falou de cultura, e era isso mesmo que eu queria, esse era o objetivo, levar para o Brasil um pouquinho, né, uma pitada da sua experiência aqui em Israel. Eu tenho certeza que muita gente que está assistindo vai ter aí insights para aplicar no próprio negócio, na própria carreira e na própria vida, né, particular. Eu queria que você finalizasse dando uma dica para quem empreende, baseada na tua experiência aqui em Israel, o que você acredita que o empreendedor no Brasil precisa desenvolver, precisa ter para ele
prosperar no negócio dele, seja ele tendo uma startup, seja ele sendo um profissional freelancer, seja ele um cara ou uma empreendedora que esteja buscando um investimento. O que você acredita aí que é que é um segredo que você vai revelar aí para gente? Então, eu acho que, principalmente para os jovens, o que é importante saber é que a vida traz inúmeras oportunidades, né? Eu vou fazer esse ano 49 anos de idade, né? E eu já vi que durante a minha vida eu tive muitas boas oportunidades e eu acredito que isso é o que acontece com a maioria das pessoas, né? O jovem, muitas vezes, ele tem a tendência de que quando aparece uma boa oportunidade, ou até uma excelente oportunidade, ele corre, né, para essa oportunidade, muitas vezes correndo riscos desnecessários e sem estar bem preparado, né? Então, acho que essa é a principal mensagem, né? Eu acho que não é necessário para as pessoas correrem tantos riscos, né? Não é necessário você ter esse tipo de pensamento de que essa é uma oportunidade única, que se você não aproveitar essa oportunidade, você não vai ter outra, né? Em geral, isso não é verdade, sempre você vai ter outras oportunidades. Então, o mais importante é o preparo, né? Então, essa é a dica que eu deixo aqui para os futuros empreendedores, né? As pessoas que têm aspiração de fazer empreendimentos, preparem-se, né, para quando aparecer a oportunidade, vocês estarem, né, capacitados para realmente aproveitar essa oportunidade e dar certo, né? E sempre vocês vão ter oportunidades, né? Não existe essa oportunidade única que, se você não pegar, ela vai desaparecer e o resto da sua vida, né? Maravilha, maravilha, muito legal. De fato, às vezes a gente se agarra tanto a uma oportunidade, e acha que a vida acabou se não aproveitar aquilo ali. E eu acho que até quando a gente se prepara mais, a gente consegue ter maturidade para perceber que as oportunidades, às vezes aquelas que a gente menos acha, né, que vão ser interessantes para a nossa vida, são aquelas que estão camufladas em algumas situações, né? E isso realmente a gente só consegue ter se preparando e desenvolvendo uma visão mais madura. Exatamente. E eu acho que uma excelente forma de você gerar oportunidades é sendo gentil, como você falou, sem e as pessoas lembram disso e bem mais adiante vão aparecer oportunidades. Graças. Verdade. Até porque a gentileza, ela é uma forma de você desenvolver um olhar sensível sobre o outro, né? Sobre o teu meio, sobre o contexto que você vive. E quando você desenvolve esse olhar sensível, você consegue pescar, consegue perceber oportunidades, né? Muito obrigada por essa entrevista, de verdade, assim, estou muito feliz de ter batido esse papo com você e ter recebido você nessa série de conteúdo especial, Marcas de Gentileza em Israel. Eu espero que a gente consiga trocar mais ideias daqui para frente e estou aqui à disposição. O que você precisar de mim no Brasil, a gente pode conversar, pode falar sobre outras possibilidades. E eu tenho certeza que as pessoas que estão assistindo curtiram esse papo e conhecer um pouco mais. Raim Maccabi, CEO da Cash Click em Israel. Muito obrigada, Raim. Obrigado a você. Boa sorte para você com esse projeto. Boa sorte para quem está assistindo, né, no Brasil. Eu estou aqui de longe torcendo para o Brasil dar certo. Está na hora. Mas vai dar, tá dando certo. Aos poucos a gente está conseguindo conquistar, né, alcançar outros patamares. Então é isso. Fica aqui mais uma entrevista da série Marcas de Gentileza em Israel. Até a próxima. Obrigado.